Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, cumprimento a todos com a paz de Jesus Cristo. Para mim é um prazer estar aqui para juntos nós estudarmos um pouco a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e que nós devemos dia a dia nos apegar à Bíblia, porque a Bíblia é aquela que nos guia, como diz Salmos capítulo 119, versículo 172, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós devemos ter isso em mente e nós devemos estudar cada vez mais a palavra do nosso Deus. Amados, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a imutabilidade da lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus ela é vista hoje como sendo uma lei que não é preciso mais de guardar. É visto como uma lei do antigo Israel, que foi dada pelo antigo Israel e é temporária. Uma lei que Deus deu para o antigo Israel, mas que já passou, que não é mais para nós hoje. Mas fica a pergunta, será que não é mais para nós hoje? Nós devemos estudar sobre esse assunto. É um tema muito importante, porque isso é com relação... reflete o nosso bem-estar eterno. Nós devemos estudar sobre isso. Amados, eu quero começar lendo primeiro Crônicas, abrindo a Bíblia com os irmãos, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. E o versículo 15. Quero que os irmãos abram comigo em 1 Crônicas 16, versículo 15. Que diz assim: Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então esse texto é um texto muito claro. É um texto que diz que para sempre nós devemos nos lembrar da aliança de Deus e da palavra que ele prescreveu para 1000 gerações. Então, 2 vezes, Deus nos diz que a aliança que ele fez é para sempre. Primeiro, perpetuamente. Perpétuo é para sempre. E segundo, palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1000 gerações aqui é para nos mostrar que é para sempre. Tá? Nós temos também aqui Salmos, capítulo 119. E Salmos 119 é importante porque vai estabelecer um princípio do caráter de Deus. Um dos princípios do caráter de Deus. Salmos 119, e vamos ler o versículo 89, que diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então esse texto, ele nos mostra que o que Deus falou está estabelecido para sempre. Tá? E também a gente tem aqui Salmos, ainda no livro de Salmos. O livro de Salmos é um dos livros que mais falam sobre a lei de Deus na palavra de Deus. Tá? Na Bíblia, o livro de Salmos é um dos que mais fala sobre a lei de Deus. Salmos capítulo 111, versos 7 e 8, que diz: As obras das tuas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. O verso 8 diz: Permanecem firmes para todo sempre e são feitos de verdade e são feitos em verdade e retidão. Então, esse texto do capítulo 111 de Salmos, especificamente, ele fala sobre a lei de Deus. Porque os outros textos que nós falamos, que nós citamos, melhor dizendo, eles falam sobre a aliança de Deus que foi feita para sempre. E pode ser também por alguns aplicado como sendo a aliança de Deus com Israel. Salmos 119 e 89 também apresenta o princípio da imutabilidade de Deus, mas não fala sobre a lei especificamente. Embora esteja subentendido que sim. Embora esteja subentendido que esteja falando da lei, na realidade Deus ele não fala claramente aqui nesses textos que a lei de Deus permanece eterna. Em 1 Crônicas 16, 15 e em Salmos 119 e 89. Mas em Salmos 111, versos 7 e 8, agora Deus, ele diz que os mandamentos de Deus permanecem firmes para todo sempre.
Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese, porque muitas pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida, como nós estávamos falando no início do vídeo. Muitas pessoas dizem que a lei foi abolida, que nós não precisamos de guardar mais hoje. Mas vamos analisar. Se a lei foi abolida, então por que em Salmos 111, 7 e 8 nos diz que a lei de Deus permanece firme para todo sempre? Há uma aparente contradição, sim ou não? Sim. Então nós iremos estudar um pouquinho sobre isso. Outro ponto importante nós considerarmos é que em todas as etapas da história terrestre, a lei de Deus ela esteve presente. No Éden, a gente pode ver Êxodo capítulo 20, versículo 3 em Gênesis 3, 2 a 6. Êxodo capítulo 20, verso 8 em Gênesis 2, 2 e 3. Êxodo 20, verso 13 em Gênesis 2, 17. Êxodo 20, 16 em Gênesis 3, 4. E Êxodo 20, 17 em Gênesis 2, versos 16 e 17. Então todos os 10 mandamentos estão presentes ali na palavra de Deus. Um texto que deixa claro isso também é Oséias capítulo 6. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6 e o versículo de número 7. Oséias 6, 7, que diz: Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Tá? Então, eles transgrediram a aliança. E o que é a aliança? Vamos para Deuteronômio capítulo 4. Aí nós iremos entender o que é a aliança de Deus. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 13. Deuteronômio 4, 13, que diz: Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então a aliança de Deus com a humanidade é os 10 mandamentos. Esta é a aliança de Deus com a humanidade. Está em Deuteronômio 4, 13. Então, com base nesses 2 versos, nós vemos que Adão, ele transgrediu a aliança de Deus. Transgrediu a lei. Até porque ele pecou. E 1 João capítulo 3, versículo 4 nos diz que pecado é a transgressão da lei. Ok, nós temos aqui a lei de Deus fora do Éden. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Lá em 1 João 3, 12. Gênesis 4, 7, 1 João 3, 4. Gênesis 13, 13 em Isaías 1, 10. E 1 Coríntios 6, 10. E Gênesis 18, 20 em Romanos 3, 20. E também o capítulo 7 em Romanos, versículo 13. Irmãos, eu não estou citando todos os textos, que o meu objetivo é me aprofundar um pouco mais no que a teologia protestante ensina com respeito a isso. Tá? Mas eu estou passando aqui os textos rapidamente, apenas para os irmãos irem anotando, tomando nota, se os irmãos quiserem, voltar a esse vídeo e assistir novamente. Estou citando para que os irmãos vejam que realmente a nossa interpretação da Bíblia, ela está embasada em textos bíblicos, não é algo que veio da nossa cabeça, é algo que a Bíblia diz. Nós temos aqui também a lei de Deus antes do Monte Sinai. Aí você pode pensar, mas como? A lei foi dada no Sinai? Será? Vamos ali para Gênesis, capítulo 22, capítulo 26, melhor dizendo, e o versículo 5. Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26 vai falar da história de Abraão. E no versículo 5 nos é dito: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui nós vemos antes do Monte Sinai, Abraão guardando a lei de Deus. Porque diz que Abraão guardou as leis de Deus. Quando fala leis no plural, está falando tanto da lei cerimonial, como também da lei moral dos 10 mandamentos. Está falando leis no plural, tanto da cerimonial como da moral. Portanto, Abraão guardou a lei. Nós temos aqui a lei de Deus, proclamada no Sinai, em Êxodo 20. Agora nós temos a lei de Deus no tempo dos profetas e dos reis,
No tempo de Davi, por exemplo, a gente tem Salmos capítulo 19, porque Davi ele escreveu os Salmos, ele escreveu o livro de Salmos, né? Ele não escreveu todos os Salmos, mas ele escreveu grande parte dos Salmos, falando sobre a lei. Ele fala muito sobre a lei de Deus. Nós temos Salmos, capítulo 19, Salmos 19, o verso 7. Salmos 19, 7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só o que o salmista, inspirado por Deus, escreveu sobre a lei. Nós temos também o capítulo 119 de Salmos, que é o maior capítulo da Bíblia, a propósito, né? Salmos 119 e o versículo 1, que diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Então o texto diz que aqueles que andam na lei do Senhor são bem-aventurados e são retos. Nós temos aqui também o verso 142 do mesmo capítulo, que diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então, nós vemos aqui apenas alguns textos de Davi falando sobre a lei, mas há muitos outros textos que eu não vou citar por questão de tempo e também para não cansar os irmãos que estão nos assistindo. Temos o tempo de Salomão também, Provérbios capítulo 28. Eu quero me atentar um pouquinho nesses textos, que eles são muito importantes. Provérbios capítulo 28, verso 9. Provérbios 28, versículo 9, que diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz é Salomão. Se for para discutir com alguém, discuta com Salomão, porque não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a palavra de Deus. Nós temos aqui capítulo 29 de Provérbios e o versículo de número 18, que diz: não havendo profecia, o povo perece, porém que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, Salomão e Davi, pai e filho, falaram sobre a lei de Deus. Nós temos também na época de Isaías, em Isaías 8:20, Isaías 51:6, Jeremias em Jeremias 9:13, Lamentações 2:9, Ezequiel em Ezequiel 22:26, Oséias em Oséias 4, verso 6, também capítulo 8 de Oséias, versículos 1 e 12, Sofonias 3:4 e Zacarias, capítulo 7, verso 12. Tudo falando nesse tempo dos profetas e reis. Tá? Então, se nós continuarmos, nós veremos que Deus, ele deixou sua lei em todos os tempos. Todos. Não apenas no Velho Testamento. Não apenas na antiga dispensação, como alguns acabam defendendo. Mas também na nossa dispensação. Hoje, para cada um de nós. Porque como diz Salmos capítulo 111, versos 7 e 8, os mandamentos de Deus permanecem firmes para todo o sempre. Irmãos, agora eu quero me atentar um pouco com os irmãos sobre o princípio da imutabilidade de Deus, porque é um princípio muito claro na palavra de Deus. Quando nós vamos para Malaquias, capítulo 3, por exemplo, o último livro da Bíblia, melhor, do Velho Testamento, né? O último livro do Velho Testamento, capítulo 3 e o verso 6, a Bíblia nos diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus ali aqui apresenta-se como sendo imutável. Ele apresenta um pilar do seu governo, a imutabilidade. O que foi, isso voltará a ser, como disse Salomão. Porque ele não muda a sua forma de agir. Quando Salomão escreveu isso, ele estava querendo dizer: olha, aquilo que aconteceu voltará a acontecer, porque Deus não muda a sua forma de agir para com a humanidade. E isso aqui é confirmado em Malaquias 3:6, que diz: porque eu, Senhor, não mudo. E por que isso é importante? E o que isso tem a ver com a lei de Deus? Porque se nós estamos ensinando que a lei de Deus foi abolida,
nós estamos ensinando que Deus mudou. Nós estamos ensinando de que Deus deu uma lei que nós não podemos cumprir e que por conta disso Cristo veio aqui e aboliu a lei. Irmãos, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais neste tema. Nós temos aqui o texto aqui de Atos capítulo 22, versos 11 e 12, falando sobre a lei de Deus no Novo Testamento. Que muitas pessoas dizem que a lei foi abolida. Agora, será que isso tem base bíblica? Porque aqui no livro de Atos, no capítulo 22, verso 11, nos diz o seguinte: E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E o verso 12 diz: E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então aqui fala que Ananias ele era obediente à lei de Deus. A gente tem o capítulo 24 de Atos e o verso 14 que diz: Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Quem disse que Paulo não guardava a lei? Hein? Porque a Bíblia não diz. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que a lei de Deus foi anulada e uso Paulo para dizer isso. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz que ele cria em tudo quanto a lei e os profetas haveriam dito. Se ele cria em tudo conforme a lei dizia, e agora? Quem somos nós para nos opormos ao que Paulo falou? Quem somos nós para dizermos o que Paulo fez, sendo que ele mesmo disse o que ele fez? Amados, eu quero analisar um pouquinho também com os irmãos do livro de Romanos, porque o livro de Romanos é um livro muito utilizado por aqueles que defendem que a lei de Deus foi abolida, para dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas hoje nós iremos analisar alguns textos do livro de Romanos. Romanos 2, verso 12, por exemplo, nos diz o seguinte: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui o texto nos diz que aqueles que estavam sem lei perecerão sem lei, mas os que pecaram sob a lei, pela lei serão condenados. Então aqui mostra a vigência Paulo aqui ele testifica da vigência da lei de Deus. Porque como é que eu vou ser julgado por uma lei que já foi abolida? Não tem como. É impossível. Eu não posso, meus irmãos, ser julgado por uma lei que já foi abolida. Eu não posso. Não tem como. Então Paulo, apenas nesse verso, ele já diz categoricamente que a lei ainda estava vigente naquela época. Como se já não bastasse, nós temos Romanos 3:31, que diz assim: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Só lembrando que o capítulo 3 de Romanos ele fala sobre a fé. Mas ele diz também que nós não anulamos a lei pela fé. De maneira nenhuma, pela fé nós confirmamos a lei. O que Paulo está querendo dizer? Ele está se opondo diretamente a um pensamento muito comum hoje no mundo evangélico, no mundo pentecostal, no mundo protestante, que diz que pela graça unicamente eu posso abolir a lei. Diz que pela graça de Cristo eu não preciso de guardar a lei. Paulo não diz isso. Paulo nunca ensinou uma coisa dessa, não existe um texto de Paulo ensinando isso. Pelo contrário, Paulo falou que nós não devemos anular a lei pela fé. Nós devemos confirmar a lei pela fé. Nós temos aqui, por exemplo, Romanos, capítulo 7, verso 12, que diz o seguinte: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Naquela época, são vários anos após a morte de Cristo isso aqui.
A carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi anos após a morte de Cristo. E aqui está falando que o mandamento, que a lei é santa naquela época. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, creio que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, né? A epístola aos Hebreus. Mas seja lá quem for o autor, nós sabemos que em Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 16 nos diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, qual é que é a promessa de Deus para cada um de nós? De que a lei de Deus estaria impressa no nosso coração. Esta é a promessa. Esta é a nova aliança. Muitos confundem a nova aliança dizendo que na nova aliança a lei é anulada. Mas não é verdade. Na nova aliança, a lei que antes estava em tábuas de pedra, agora está no coração do homem. Agora ela é colocada no coração do homem. Ela é tirada das tábuas de pedra e ela é colocada nas tábuas de carne. Nós temos também Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1 e o versículo 25, que diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, Tiago, ele não está ensinando salvação pelas obras, mas ele está ensinando que nós devemos ouvir a lei e praticar as obras da lei. Por quê? Porque como o próprio apóstolo Tiago falou, em Tiago capítulo 2, versículo 20, ele diz que a fé sem obras é morta. Então não basta eu apenas ter fé, eu preciso das obras. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas pelas minhas obras, que nem ele mesmo, que nem o próprio Tiago falou, a minha fé é aperfeiçoada. Em Gálatas 2,20 ele disse: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não basta eu crer. Porque até os demônios creem e estremecem. Eu preciso de praticar as obras da verdade. Nós temos Tiago capítulo 2, e dos versículos 8 até o 12, que nos diz assim: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E o versículo 12 nos diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então aqui, Tiago novamente, ele estabelece a vigência da lei de Deus. Observe que todos os textos que eu estou citando são do Novo Testamento. Então nós devemos ter isso em mente. A nova aliança ela não pode contradizer a antiga. O novo pacto não pode anular o antigo. Irmãos, nós devemos ter isso em mente. O novo pacto não pode contradizer o antigo pacto. Nós temos também o capítulo 4 de Tiago e o verso 11, que diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tá? Nós temos também 1 João 3,4, que diz que pecado é transgressão da lei. Temos Apocalipse, temos muitos outros textos que falam sobre a lei de Deus. Só que eu só não vou citar por questão de tempo. Agora nós temos os 10 mandamentos no Novo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Mateus 4:10. Êxodo 24 ao 6, 1 João 5, 21. Êxodo 20, versículo 7.
Mateus capítulo 15, versículo 9. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, Lucas 23, 56. Que a propósito foi escrito 27 anos depois da morte de Cristo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Em Efésios capítulo 6, verso 2. Êxodo 20, versículo 13. Mateus capítulo 5, verso 21. Êxodo 20, 14. Em Mateus 5, 27. Êxodo 20, 15. Em Romanos 13, 9. Êxodo 20, versículo 16, em Romanos 13, 9. E Êxodo 20, 17, também em Romanos capítulo 13, versículo 9. Então, em todos os séculos, nós temos a lei de Deus no nosso coração. Em todos os séculos, nós temos a lei do nosso Deus. Eu gostaria também de citar, meus irmãos, alguns textos, dos reformadores, porque muitos reformadores falaram da lei de Deus, e muitos, inclusive, que nós não conhecemos. Muitas pessoas até não conhecem os reformadores, mas eles citaram. Quero também citar algumas confissões de fé históricas da igreja. O Catecismo Valdense de 1500 e a Confissão dos Valdenses de 1655, eles citam os 10 mandamentos e a oração do Senhor como fundamentos da nossa fé e nossa devoção. E mais, eles dizem mais. A fé viva consiste em crer em Deus, ou seja, amá-lo e guardar os seus mandamentos. Então os valdenses criam nisso. Isso está em Skarhoff, The Creeds of Christendentum, volume 1, páginas 572, 573 e 575. Só no volume 1. E no volume 3, a gente tem nas páginas 757 e 768. No Pequeno Catecismo de Lutero, de 1529, Catecismo luterano, depois de citar os 10 mandamentos, conclui: devemos, portanto, amá-lo e confiar nele e jubilosamente obedecer os seus mandamentos. Skarhoff, volume 3, na página 77. Nós temos também o Catecismo de Heidelberg, que foi o primeiro a ser introduzido em solo americano. Foi feito em 1523 e 63. E ele foi o primeiro em solo americano. E ele disse que... E ele diz, depois de uma série de perguntas sobre o decálogo, que os 10 mandamentos são ordenados para que possamos buscar com mais zelo o perdão dos pecados e a justiça de Cristo e transformar-nos mais e mais à imagem de Deus. Temos também a Fórmula de Concórdia, que é luterana, datada de 1576, que fala sobre a lei de Deus. Temos a Confissão Escocesa de Fé de 1560. Temos também o Catecismo Menor de Westminster, que foi adotado pela Igreja da Escócia em 1648. Fala que os 10 mandamentos revelam o que Deus requer do homem e diz que nós estamos ligados à guarda de todos os mandamentos de Deus. A Confissão Batista de New Hampshire, de 1833, aceita pelos Estados Unidos, pelos Estados do Norte e do Oeste dos Estados Unidos, no artigo 12 da harmonia da lei com o Evangelho, declara que a lei de Deus é a eterna e imutável regra de seu governo moral e que devemos, por meio do nosso Senhor, sincera obediência à santa lei como um dos grandes fins do Evangelho. E mais, nós temos aqui Calvino, que ele disse: não devemos supor que a vinda de Cristo nos tenha livrado da autoridade da lei, pois ela é a eterna regra de uma vida santa e devota, e é, portanto, tão imutável como a justiça de Deus, que a lei abrange de modo constante e uniforme. Commentary on Harmony the Evangelists, de 1845, volume 1, na página 277. John Wesley disse o seguinte: mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e aplicada pelos profetas, ele não aboliu. Não era o objetivo de sua vinda revogar qualquer parte dela. Trata-se de uma lei que jamais pode ser violada, que permanece como fiel testemunha no céu. A lei moral assenta-se em fundamento inteiramente diferente daquele que repousa sobre a lei cerimonial ou ritual. Todas as partes desta lei permanecem em vigor para toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de lugar ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas à mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e a imutável relação entre uma e outra. Eu quero terminar com a citação de Charles Spurgeon. Que Charles Spurgeon disse o seguinte: Cristo, pois, não revogou,
nem mesmo enfraqueceu a lei para vir ao encontro de nossa fragilidade. Manteve-a em toda a sua sublime perfeição, como sempre deve ser deixada, e demonstrou quão profundos são os seus fundamentos, quão elevada a sua altura, quão imensurável seu comprimento e largura. Para mostrar que ele jamais pretendeu revogar a lei, nosso Senhor Jesus exemplificou em sua vida todos os mandamentos. Em sua própria pessoa havia uma natureza perfeitamente em harmonia com a lei de Deus, e como era essa natureza, também era sua vida. Podia dizer: quem de vós me convence de pecado? E acrescentar: tenho guardado todos os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. E ele diz mais: por meio de sua morte, ele vindicou a honra do governo moral de Deus e o fez por iniciativa própria, para ser misericordioso. Quando o próprio legislador se submete à lei, quando o próprio soberano suporta a extrema punição desta lei, então a justiça de Deus é posta num trono glorioso e exaltado, para que todos os mundos admirados possam maravilhar-se à vista dela. Se, pois, está claramente provado que Jesus foi obediente à lei até ao ponto de morrer, certamente ele não veio para aboli-la ou revogá-la. Ele não a mudou. Quem poderá fazê-lo? Se ele declara que veio para estabelecê-la, aqui citando Mateus 5,17, quem a subverterá? A lei é absolutamente completa e nada pode ser acrescentado a ela ou dela retirado. E qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. Tiago 2,10. Se, portanto, nenhuma parte dela pode ser desfeita, ela permanece e para sempre. A perpetuidade da lei de Deus, publicado na Spurgeon Expositor Encyclopedia por Baxter. Então, aqui nós temos a prova inequívoca de que Deus não aboliu sua lei. Conforme a explicação de Charles Spurgeon, com base na Bíblia, ele falou que a lei de Deus permanece para sempre. E ele disse mais, que ele disse que o próprio fato de Cristo haver vindo nesta terra como um homem para guardar a lei e mostrar que nós podemos guardar, nos mostra o fato de que a lei de Deus permanece firme para sempre. Porque quando o próprio legislador toma a forma daquele que deve cumprir a lei, ele nos mostra que a lei é tão santa que unicamente ele poderá te salvar. Irmãos, nós podemos desobedecer a Deus. Nós podemos não guardar a lei de Deus. Mas nós só não temos autoridade para mudá-los. Nós podemos transgredir os mandamentos de Deus. Agora, mudá-los, nós não temos autoridade para isso. Se o próprio Cristo falou em Mateus 5, versos 17 a 19, que nenhum jota ou um tio passariam da lei, e que ele não veio anular a lei, quem somos nós para dizer que ele anulou o que ele não anulou? Irmãos, o ponto central deste tema não é fazer com que você fique desesperado, dizendo: nossa, eu tenho transgredido o sábado até agora, tenho transgredido a lei de Deus. Irmãos, o ponto central é nos mostrar que nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, que nem diz Apocalipse capítulo 3, mas que nós seremos transformados por Cristo. Que Cristo nos salvou, que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero terminar lendo esse versículo bíblico. João capítulo de número 3, e o verso 16. Na conversa com Nicodemos, Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, que nós venhamos a meditar nesse assunto. E que nós venhamos a ver que Deus está conosco. Que apesar de nós havermos pecado contra Deus,
Apesar de nós havermos dado as costas para Ele, Ele ainda vem atrás de nós para nos pegar. Ele quer a nós. Nós precisamos de querer a Ele. Amados, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Além de compartilhar esse vídeo, se os irmãos acharam relevante, para que outras pessoas venham a ter acesso a esta mensagem. E é isso aí. Cumprimento a todos, despeço a todos, melhor dizendo, com a paz e a graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O sábado foi estabelecido na criação. Não foi para o judeu, foi para todo homem sem exceção. Nele o Pai e o Filho repousarão da obra da criação. Do mesmo modo tu farás as tuas em 6, e no 7º dia descansarás. Assim o Senhor determinou para você. O sábado foi de todos o que Ele escolheu. Abençoou e separou, por isso é seu. O dia que escolheu para adorarmos aqui na eternidade. Importa quem tu vais honrar, se homens ou Deus, se no 7º dia ou num dos 6. Isso irá determinar se vais para o céu. Do Senhor não é o domingo, pois Jesus é o Senhor do sábado. Ele garantiu, a lei é imutável, dela não se tira um acento. O sábado é o 4º mandamento. O dia que escolheu para adorarmos aqui na eternidade. Importa quem tu vais honrar, se homens ou Deus, se no 7º dia ou num dos 6. Isso irá
vamos para o céu. O dia do Senhor não é o domingo, pois Jesus é o Senhor do sábado. Ele garantiu, a lei é imutável, dela não se tira um acento. O sábado é o quarto mandamento. O sábado é o quarto mandamento.